Salmo 138. Salmo 138 é o texto dessa noite e nós já estudamos desde a semana passada. Vamos fazer a leitura do Salmo e continuar fazendo as aplicações, tirando as lições necessárias para a nossa vida. Vou projetar para vocês o texto. Salmo 138, versículos 1 até o 9. Diz assim: Render-te-ei graças, eu vou ler na versão da direita, fica mais fácil. Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua palavra, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando eu clamei, tu me respondestes, deste-me força e coragem. Até aí, eu não vou ler o restante, vamos caminhar um pouquinho mais a respeito desses versos aí, que são versos curtos, mas também cheios de ensinamento. Como temos visto, a Bíblia ela é riquíssima. Vamos caminhar um pouquinho. A verdade central do texto dessa noite é a seguinte: as atitudes, quais são? O texto vai nos mostrar atitudes apropriadas diante das lutas e desafios da vida. Deus quer que nós tenhamos uma postura diferente. As lutas e os desafios vão estar aí o tempo inteiro. Não se esqueça, nós não estamos aqui de férias. Aqui é um campo de batalha, estamos lutando e as lutas vão chegar. E a sua atitude, ela não pode se basear naquilo que está à sua volta. Você não pode reagir apenas às circunstâncias. Você não é um fruto do meio que você está. É comum as pessoas agirem assim: eu fiz isso porque a culpa é dessa situação, a culpa é dessa pessoa. Não. Nós escolhemos o que fazemos. Nós somos seres cheios de vontade. A imagem de Deus em nós requer que nós tenhamos vontade, que nós façamos escolhas. Então eu e você temos que fazer escolhas. Esse texto mostra quais são as atitudes que nós deveríamos escolher ao reagir ou para reagir diante da adversidade. O objetivo dessa mensagem é mostrar como agir diante dos problemas que surgem. Nós vimos aí, vamos passar rapidamente, as atitudes apropriadas diante das lutas e desafios. A primeira dela é a gratidão. Nós vimos isso claramente no texto da Escritura, no versículo 1, que diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Óbvio que ele está falando então que nós precisamos já agir. Quando um problema chega, quando os desafios da vida chegam, é claro que você não vai se alegrar: Senhor, obrigado, como é gostoso passar pela luta, pela provação, pela falta de saúde. Não, não é isso. Mas é agradecer a Deus por ter a oportunidade de manifestar gratidão, contentamento, apesar das circunstâncias, porque isso mostra o calibre da sua fé, o quilate da sua fé, a qualidade do que você professa. É nessa hora, não é quando tudo vai bem, mas é na luta que você mostra o que você é por dentro de fato. Gratidão, essa gratidão no versículo 1, ela se manifesta de algumas formas. De forma individual. Gratidão diante do desafio não depende das pessoas à volta, porque o salmista diz: eu te louvarei, Senhor. É no eu que você começa a lidar com algumas questões básicas. Muitas pessoas querem agradecer a Deus, mas para demonstrar a gratidão, elas precisam de outras pessoas. Eu vou louvar a Deus se estiver com um grupo de pessoas. Isso é muito bom, mas a verdadeira gratidão, na hora da adversidade, ela é fruto de um exercício individual. E mesmo que ninguém mais agradeça, o salmista vai a Deus e fala assim: eu, Senhor, eu te louvarei. Não importa os outros. Eu gostaria que todos agradecessem. Porque muitas vezes, talvez você esteja numa família com certas dificuldades, com certa disfuncionalidade em aspectos de fé. Se você esperar que toda a sua família se reúna para agradecer, pode ser que você nunca consiga ter um tempo de gratidão. Se você olhar para filhos, esposa, marido, talvez você tenha na sua família pessoas que ainda não chegaram ao conhecimento pleno da verdade. Talvez sejam meros simpatizantes do Evangelho.
talvez caminharam um pouco, viram um pouco do Evangelho, entenderam um pouco, mas não chegaram ao novo nascimento. E quando você olha para situações como essa, seja você filho, marido, pai, esposa, não importa, você deveria olhar e falar: Senhor, eu te louvarei, independente se as outras pessoas da minha casa vão louvar comigo. Eu gostaria que todos louvassem, mas se ninguém mais louvar, eu te louvarei pelo alimento, eu te louvarei pela minha vida, te louvarei por essa família, te louvarei por essa composição, porque Ele escolheu juntar pessoas. O seu lar é formado por pessoas que Ele juntou. Então você tem que olhar para Deus e falar: Senhor, eu te louvo, porque apesar de não entender o que fazes, eu sei que o Senhor tem um projeto para a vida daquele que é salvo. O Senhor está trabalhando e todas as coisas contribuem para o bem, para o aperfeiçoamento da minha vida, da minha fé. Então veja, gratidão se expressa de maneira individual. Outra coisa que nós aprendemos no Salmo é que a gratidão se manifesta na sua integralidade. Eu te louvarei, Senhor, e aí vem a palavrinha de todo. Eu não vou fazer isso de maneira parcial, eu não vou fazer isso de maneira eventual, mas eu vou buscar fazer isso o tempo todo. E vou fazer isso, Senhor, vou buscar, pelo menos vou me esforçar a fazer isso com interesse do coração, não dividido. É interessante e triste ao mesmo tempo como é possível pessoas estarem num culto, quem sabe até agora, neste momento, participando desse culto, olhando para a tela do computador, da televisão, mas com a mente em outro lugar. Talvez cantaram, talvez balbuciaram alguma coisa com a boca durante os louvores, durante as músicas, mas não fizeram isso de todo o coração, não estão em sintonia. Se ajudar você a entender um pouquinho, às vezes, quando eu viajo e vou procurar uma sintonia de um rádio, muitos rádios fazem uma sintonia automática. Você aperta e ele procura a próxima rádio. Mas às vezes, você tem um botão de sintonia fina em que você vai passando a frequência. Por exemplo, um exemplo aqui na nossa cidade, aqui Bragança Paulista, a rádio da cidade, a FM, é 102.1. Quando você coloca nessa frequência, fica limpo. O som fica perfeito, fica agradável. Mas se você colocar em 102.2, embora você escute a rádio de Bragança, você já percebe ruído. E muitas pessoas, quando louvam a Deus, é exatamente assim. Elas estão cantando, mas a mente está poluída, está cheia de ruído. Elas pegam a Bíblia, ou elas abrem a boca para cantar, mas parte delas canta a Deus. Outra parte está preocupado com pagamento, com contas, com as doenças, com os problemas. E isso não é uma expressão, não é uma atitude que Deus quer ver na vida dos seus filhos. Nós precisamos, é um exercício e tanto, não é fácil. Esse exercício de você sintonizar com falar, agora é o tempo de adoração, agora é o tempo de oração. Você percebe isso quando você vai orar. Feche os olhos quando você for orar. Por que as pessoas falam, será que tem alguma mística quando você fecha os olhos, então a sua oração se torna mais poderosa? Quando você abaixa a cabeça? Tudo isso são expressões para ajudar na oração. Abaixar a cabeça é um sinal de reverência, de humildade. Dizendo para Deus, Deus, eu não sou uma pessoa de dura cerviz. Eu posso me curvar. Eu posso abaixar minha cabeça diante do Senhor. E quando nós fechamos os olhos, é para ajudar a nossa concentração. Nós temos muitos estímulos. E se você orar de olho aberto, você pode conseguir, não tem nenhum problema. É possível orar, viajar orando, conversando com Deus. Você não precisa fechar os olhos para isso. Mas quando você está em silêncio e fecha os olhos, há um poder maior de concentração. Mas seja sincero. Quantas vezes você mesmo aqui, no nosso culto, ou na oração, ou sozinho, você fecha os olhos para orar e de repente você começa a falar com Deus, sua mente divaga, vai para outro assunto. Porque nós temos uma dificuldade muito grande, essa sintonia, de falar de todo o coração, Senhor. Com todo o meu ser, eu vou colocar de lado os problemas. Eles vão continuar ali quando eu falar amém. Eles vão continuar os problemas ali quando a oração terminar ou quando o culto terminar. Mas neste momento, eu vou esforçar-me, eu vou lutar com a minha mente, com todo o meu coração, para que eu mantenha o foco. Essa é a atitude que Deus está esperando na adversidade. Gratidão que se manifesta de forma individual. Eu te louvarei, Senhor.
na integralidade, te louvarei de todo o meu coração. Vimos também o aspecto de que a gratidão se manifesta no interior. Eu te louvarei de todo o meu coração. Há pessoas que têm o hábito de cultuar ou de agradecer a Deus com a boca. É muito legal falar obrigado. Nós temos, nós somos pessoas complexas, somos pecadores, lutamos com isso. É possível que você diga para alguém obrigado por um presente, mas o seu coração não está agradecido por aquilo. É possível que você diga uma palavra para alguém com a sua boca, mas o seu coração não quis dizer aquilo. Você cumpriu uma formalidade, você fez algo que de fato é só exterior. Porque o salmista fala, Senhor, que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis a ti. É isso que o salmista fala? O salmista diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Então tem que ter uma sintonia entre o que eu falo e o que eu estou pensando, a real intenção. E nós precisamos, queridos, resgatar isso desesperadamente. No meio da diversidade, devoção, no meio da diversidade, gratidão que se manifesta de forma individual, eu te louvarei. 2, integral, todo, interior, coração. Fale com a boca, claro, mas se o seu coração aquilo não for verdadeiro, saiba que Deus vê o nosso coração. Ele está preocupado com o nosso coração e não com a nossa boca. O próprio Jesus muitas vezes disse, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus diz em Mateus 7, por que vocês me chamam de Senhor? A boca. Por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Porque o coração de vocês não acredita no que a boca fala. Então tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Outra verdade, no versículo 1 ainda, é que além de ser interior, a adoração também é exterior. Porque o versículo fala, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. E aí o texto fala assim, diante ou na presença dos deuses. Então, se é na presença de outros, essa adoração passa a ser também exterior, essa gratidão. Nós, então, temos essa dicotomia na vida de quem está diante de uma adversidade. Uma gratidão interna, uma gratidão interior, mas também uma gratidão que se manifesta no exterior. Então não adianta você falar, nossa, você não falou obrigado aquilo, não, no meu coração Deus sabe que eu estou feliz. Ele não quer isso. Davi diz, na presença, ou diante dos outros deuses, sejam eles as falsas divindades do mundo, sejam eles os poderosos daquela época, Davi diz, diante de todos os poderes, verdadeiros e falsos, publicamente, eu vou externar a minha gratidão. Na presença deles a ti cantarei louvores. Essa é a atitude que nós temos que buscar. Então aí você guardou. Versículo 1. Gratidão é a primeira atitude na adversidade. A segunda atitude na adversidade, ela é vista na continuação do próprio versículo. Ela é vista na expressão que nós colocamos como dependência. Olha o que o versículo 2 diz. Versículo 2 diz assim, estou lendo a versão aqui da direita, tá? Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Então vamos pegar essa primeira palavrinha aqui, voltado para o teu santo templo. E aí então nós estamos falando de dependência. Essa dependência se manifesta, assim como a gratidão se manifestou em alguns aspectos, a dependência também. É uma dependência que é capaz de focar somente em Deus. É por isso que o salmista deixa bem claro, voltando-me ou voltado para o teu templo, eu farei isso. Pode ser apenas um exercício de retórica, mas Davi está dizendo assim, quando eu for adorar, eu falei um pouco a semana passada, muçulmanos, as religiões do Oriente, elas se voltam na direção do lugar sagrado para eles. Daniel abria a janela e orava em direção a Jerusalém. Os muçulmanos oram em direção a Meca, e assim vai. Em outras religiões eu não sei se isso acontece, mas nessas religiões grandes é muito comum. E Davi fala assim, eu me volto para o templo. E isso não é só um exercício físico de ir em direção, é um foco. Ele diz, eu sei que Deus está ali, representado pela Arca da Aliança. Davi sabia. Então Deus, quando eu me volto para o seu templo, o meu foco é o Senhor. Há pessoas
que não conseguem ter esse foco em Deus. Como eu falei, elas querem algo, elas estão na presença de Deus, porque ninguém foge dessa presença. Você não tem um lado que você vai virar para falar com Deus, não precisa disso. Mas você tem à sua volta um monte de problema. E às vezes, em vez de você dizer, Senhor, voltado para o teu santo templo, você diz, voltado para os meus problemas, voltado para a minha saúde, voltado para as minhas crises. Senhor, eu oro ao Senhor, mas eu estou prostrado diante dos meus problemas. Estou olhando atentamente para ver se nada fugiu ao meu controle. Senhor, eu estou olhando para essa situação e quando você olha para os seus problemas, é óbvio que você perde o foco. Todos vocês já devem ter visto pelo menos alguma imagem relacionada a cirurgias. E talvez você já viu algum filme. É interessante quando eles vão fazer cirurgia, eles cobrem a pessoa está despida, não é? Mas a região onde vai ser operado, a pessoa coloca uma espécie de roupa ali e há um furo, há um buraco, há um lugar, um espaço aberto, exatamente onde a cirurgia vai acontecer. Por quê? Porque o médico deixa apenas a região exposta, a parte que vai ter que mexer. Porque existe uma ideia chamada de foco, ele precisa se concentrar naquilo. Claro, vai evitar ferimento, vai evitar que coisas terríveis, como acidentes e também erros médicos aconteçam. Quantas vezes você já ouviu falar, a pessoa se internou para operar o olho esquerdo e operar o direito. Ela foi lá fazer uma cirurgia na mão esquerda, operar a direita. Por quê? Foco. É necessário uma atenção. E Davi diz, Senhor, independência, a minha dependência é uma dependência focada. Eu me volto a Ti. Deixa eu perguntar para você nessa noite. Quando foi a última vez que você se voltou para Deus exclusivamente com foco nele? Quando foi a última vez que você se pegou, quem sabe, caminhando? Quem sabe sentado observando uma paisagem na beira de um lago? Desligando a televisão, o WhatsApp, desligando tudo que é eletrônico e pensando em Deus? Quem sabe sentado na beirada da piscina? Quem sabe sentado num banco, olhando o jardim da sua casa, as flores da sua casa? E você ter um tempo de foco em Deus. Nós precisamos disso. E infelizmente, nós somos uma geração que não tem mais foco. Nós dispersamos. Nós não sabemos o que é meditar, de fato. Não a meditação transcendental, que o pessoal inventa por aí, esse monte de mentira, mas a meditação em que você foca em Deus, conversa com Deus, em que você traz à sua mente, a palavra de Deus fala, levando cada pensamento cativo, Paulo fala, aos pés de Cristo. Isso é foco. E o salmista diz, voltado para o teu templo. Então você aprendeu aí que a dependência é uma dependência que é capaz de focar somente em Deus. Existe um segundo aspecto, que quando você foca em Deus, como você pode imaginar para essa imagem, essa ilustração que está aí sendo projetada, quem olha para a cruz dá as costas para os problemas. Os problemas não deixam de existir, mas você não coloca mais os olhos nele. E por isso que Davi fala, voltando para o teu templo, foco em Deus. Davi tinha inimigos. Em algumas vezes em que Davi ia orar no templo, haviam inimigos fora de Jerusalém. Haviam exércitos vindo em direção à cidade. Haviam perigos. Mas Davi falava, eu vou me prostrar aqui. O meu foco é esse. Os problemas estão lá. Eles requerem minha atenção? Requerem. Mas é uma atenção secundária. Minha atenção primária está em Deus. Os problemas não podem ficar diante dos meus olhos. Há pessoas que não conseguem se desprender dos problemas. Parece que está escrito na testa problemas. A pessoa só foca nisso. Homens, mulheres, crianças, não importa a faixa etária. Eu só foco nos problemas da prova, eu só foco no problema do trabalho, no problema da saúde. Não há mais sorriso, não há mais alegria. O vigor da pessoa desaparece. Porque a pessoa colocou um óculos de sol na frente, um óculos de sol pintado e dentro tem um adesivo escrito problemas. Ela não vê mais nada, é somente aquilo. Terrível essa condição. Há um outro aspecto na dependência. A dependência que foca em Deus, dá as costas aos problemas. Também é uma dependência que sabe se humilhar de fato. Olha o que o salmista diz no verso 2. Voltado para o teu santo templo, e aí Davi diz assim, eu me prostrarei. É aqui que está a verdadeira humilhação.
Quem está escrevendo isso é um rei. E o rei está se portando como um servo. E isso deveria nos ensinar verdades importantes. Como eu disse, Jesus não ensina, a Bíblia não ensina que o poder da oração está na posição física que você se encontra. Mas de vez em quando é bom se ajoelhar. Eu sei que nem sempre, até por condições de saúde, idade, você pode, não tem problema. Mas é preciso que pelo menos o seu coração aprenda a se prostrar. Porque quando você se prostra, você diz para si mesmo, eu sou servo. Ah, pastor, mas precisa lembrar os crentes disso? Precisa, mais do que nunca. Nós precisamos ser lembrados de que nós somos escravos de Cristo e não donos de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo e não líderes de Cristo. Nós não estamos liderando e Cristo vem nos seguindo. As pessoas perderam essa dimensão. De gente para lá e para cá dando ordem. Eu ordeno, eu determino, eu não aceito, eu reprovo, eu repreendo. Está amarrado em nome de Jesus, e isso e aquilo. E esse monte de frase que as pessoas falam, você tem que ter uma atitude de fé para ter voz de comando. Mas muitas dessas vozes de comando são pura arrogância de retórica. São infantilidade de fé, se fé realmente existe lá. Mas Davi diz, eu me volto para o templo. E sabendo que Deus está naquele templo, focado lá, deixando os problemas para trás, eu me prostro. E eu ensino o meu coração de que Deus sabe o que eu preciso. Deus sabe o que eu estou passando. E na hora que Ele quiser livrar, num estalar dos dedos, numa voz de comando dele, não sua, a situação vai mudar. Às vezes o que nós precisamos é nos ajoelhar e nos calar. Não é nem falar nada. Eu imagino Deus às vezes olhando você falando e falando, fica quieto um pouco, para de falar. Eu sei o que você precisa antes de pedir. Você fala muito. Você vem conversar comigo, mas não é uma conversa, é um monólogo. Você vem conversar comigo e fala. Quando eu vou falar, você se levanta e vai embora. Quando é minha hora de falar com você, você diz amém e sai. E Deus olha para isso e fala, isso não é conversa. Vá a Deus e se prostre e fique quieto. Ouça a Deus. Pode ser que nessa hora o Espírito Santo traga ao seu coração a lembrança de alguns versículos. Para isso é preciso ler a Bíblia, é claro. Pode ser que nessa hora Deus traga um pensamento que dê luz ao problema que você está passando, ajudando você naquilo que você precisa. Mas é preciso ficar quieto. Eu gosto do texto que fala, cale-se diante dele toda a terra. Quando Moisés estava diante do mar vermelho para atravessar o mar de juncos, o povo vê o exército de Faraó vindo e o povo começa a reclamar. E o povo começa a reclamar, vamos morrer aqui, não tinha sepulturas no Egito, Moisés, porque Deus nos tirou de lá. E começa a reclamar. O Salmo que trata dessa questão, Deus fala para o povo, aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, fiquem quietos. Quando Deus se manifesta de maneira prodigiosa, poderosa, a tendência é que os homens se calem. Quando Deus é pequeno, você fala muito. Quando Deus é grande, você fica quietinho. Talvez o seu Deus seja pequeno demais. E você chama ele para conversar, para que você dê conselhos. Senhor, eu preciso, faça isso, faça aquilo. Está na hora de mudar. O verdadeiro cristão é aquele que fala, voltado para o teu tempo, na sua direção, foco em ti. Os problemas são lá atrás. Eu me prostrarei humildemente aos teus pés. O meu lugar é no pó, é no chão. O Senhor está no trono e eu no chão da terra. Faz isso. Aprenda essa atitude diante dos dilemas. E você vai experimentar, se não transformação, pelo menos da situação, uma transformação do seu coração. De saber, eu estou aos pés do Senhor. Está tudo bem. Ele está me vendo. Eu não estou largado à deriva. Eu sei onde eu estou. Eu vou me apegar aos pés dele. E quando ele quiser agir, ele vai agir. Continuando aí na dinâmica do versículo, você vai descobrir que então essa dependência é capaz de se humilhar de fato e essa dependência é capaz de agradecer apesar de toda e qualquer circunstância. O texto diz, voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei. Agora você vem aí ao fato de agradecer por tudo. Eu renderei graças ao teu nome. De joelhos, voltado na sua direção, eu não vou ficar pedindo.
Não vou fazer do meu tempo com o Senhor só um muro de lamentações. Eu também vou te render graças, porque em qualquer calamidade há espaço para adoração, há espaço para o reconhecimento do que Deus está fazendo. Isso nos leva a outra verdade importante quando nós estamos na adversidade. Lutas. Primeira palavra, gratidão. Segunda palavra, desenvolva uma atitude de dependência. Mas o texto vai caminhar e nós vamos avançando aí. Existe ainda no versículo 2 a ideia de oração. Quando ele fala, me prostrarei e renderei graças, ele está orando, ele está falando com Deus. E nós vemos que essa oração é uma oração que faz alguns tipos de reconhecimento. Reconhecimento do quê? Olha aí o texto sendo projetado para você. O que o salmista reconhece? Eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome. Agora ele vem assim, ó, por causa do teu amor. Esse é o primeiro reconhecimento que o salmista faz. O salmista se aproxima diante de Deus e reconhece que há um amor. E a palavra usada para amor aí é uma palavra de um amor pactual, um amor que se doa, um amor que não pode ser deixado de lado. Deus nos ama e essa verdade é suficiente. Nós aprendemos, muitas igrejas ensinam assim, olha, se você for bonzinho, Deus te ama bastante. Se você for um crente mais ou menos, Deus te ama menos. Então amanhã você faz uma coisa boa, você ora, lê a Bíblia, Deus te ama bastante. Aí no outro dia você faz contra uma mentira, Deus te ama menos. Não é assim. Deus nos ama perfeitamente, completamente. Ele não pode te amar mais hoje do que amou ontem, porque o amor dele é completo, é pleno. Ele te ama completamente. Nós amamos assim. O nosso amor imperfeito é amo mais, amo menos a partir do relacionamento, do que eu recebo, do que acontece. Mas Deus não. E o salmista diz, Senhor, eu oro ao Senhor e eu reconheço o teu amor. Quem é que está orando aqui? É um Davi adúltero? Um Davi homicida? Um Davi que diz, o Senhor ama. Se o Senhor não amasse de fato, o que seria de mim? Eu não seria rei. Não tenho como ser rei, mas sou rei porque o Senhor demonstrou amor, me perdoando, não desistindo de mim. E esse amor é presente ainda hoje na vida dos servos de Deus. Deus não desiste de você. O diabo gosta de vender essa mentira para os crentes. Você não serve, você não presta. Deus desistiu, você foi abandonado. Agora não dá mais. Agora você vai ser de segunda categoria. Nada disso. O amor de Deus, Davi fala, Senhor, eu te louvo por causa do teu amor. Mas ele não para aí, não. A oração que reconhece o grande amor de Deus é a mesma oração que reconhece a fidelidade de Deus. E a fidelidade, quando eu lido com essa questão de fidelidade, é preciso que você entenda que existem segredos aí colocados nessa ideia de fidelidade. A fidelidade, eu vou mostrar de novo o texto para você, da Bíblia, mostra aí. Senhor, eu vou render graças ao teu nome por causa do teu amor. E aí o texto fala assim, e da tua fidelidade. Então ele reconhece duas coisas, amor e fidelidade. O nosso Deus é um Deus fiel. E ele é fiel, agora você precisa entender algumas coisas. De novo, vou deixar o texto aqui para nos ajudar. Ele continua assim, pois exaltaste acima de todas as coisas. Do Senhor Deus colocou acima de todas as coisas. Duas eu não gosto da palavra coisas, não é? Mas está aí no texto, então vamos usar assim, tá? As duas coisas, o teu nome e a tua palavra. Deus pegou isso, que não são coisas, tá? Nome e palavra são não sei como podemos colocar isso. São características, não sei como colocar aí, tá? Mas o salmista colocou essas duas características, não sei como classificar, será nome e palavra. O Senhor exaltou acima de todas as coisas, sejam atributos, como você quiser. Vamos ver aí, eu vou mostrar para vocês, Ezequiel, capítulo 36. Eu vou ler alguns versos da palavra de Deus de algo que aconteceu. Os judeus tinham ofendido Deus, tinham pisado na bola, tinham se desviado, tinham desobedecido. Verso 18, vou ler nessa versão aqui do meio, tá? Deus falando a respeito do povo de Israel, eles contaminaram a terra com assassinato e adoração a ídolos. Por isso derramei sobre eles a minha fúria. Eu, Deus, falando, não é?
os espalhei entre as nações para castigá-los por sua conduta. Preste atenção. Quando, porém, foram espalhados, Deus então castiga os judeus, faz com que os judeus sejam espalhados pelo mundo inteiro. E o texto fala, quando eles foram espalhados entre as nações, o que eles fizeram? Em vez de se arrepender, olha o que eles fizeram lá. Desonraram meu santo nome. Os judeus já pisaram na bola com Deus, foram expulsos. Quando chegaram em outras nações, eles produziram mais desonra ao nome de Deus. Por quê? O próprio Deus fala, porque as nações, pois as nações diziam, este é o povo do Senhor? Esses judeus aí são o povo do Senhor? E todo mundo dizia, é sim. E o texto diz, mas ele, o Senhor, não foi capaz de mantê-los a salvo na sua própria terra? E quem é que estava sendo envergonhado aqui? Deus. Quando o judeu foi expulso da sua terra e ia para o estrangeiro, as nações olhavam, mas você não é o povo de Deus? Você não disse que o seu Deus é glorioso? Você não disse que o seu Deus tirou vocês com o braço forte da terra do Egito? Que Deus fraco é esse que tira o povo do Egito e depois não consegue mantê-los na terra prometida? E Deus olha para isso e fala assim, olha, vocês macularam o meu nome. E o verso 21, olha o que diz. Eu vou ler nessa versão da direita aqui. Mas, o próprio Deus falando, mas tive compaixão do meu santo nome. Deus falando, eu tive compaixão. Eu me compadeci do meu nome. Aqui Israel profanou entre as nações. E aí Deus vai agir e vai trazer Israel de volta no futuro. Mas o versículo 22 diz assim, dize, portanto, a casa de Israel, por que eu vou trazer vocês de volta? Assim diz o Senhor Deus. Preste atenção, olha que duro. Não, preste atenção aí, ó, não é por amor de vós que faço isso, ó casa de Israel. Não, o Senhor não vai trazer a gente de volta porque o Senhor nos ama? Não, eu amo vocês, mas não vou trazer vocês de volta por causa disso. Então por que o Senhor vai trazer o povo que foi exilado de volta? Farei isso, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para as quais fostes. Queridos, eu não tenho tempo de ficar em Ezequiel 36, mas esse texto de Ezequiel, ele praticamente vai ecoar ao longo de todos os textos, vai chegar na oração do Pai Nosso. Quando Jesus vai fazer a oração do Pai Nosso, ele fala assim, Pai, santificado seja o seu nome. Como assim santificado? O nome de Deus já é santo. Como eu posso santificar o nome de Deus? Jesus está ensinando o seguinte, o nome de Deus ele é singular, a palavra santo é separado. Mas os judeus, e eu vou contar baixinho só para nós aqui, a igreja também, profana o nome de Deus. O nome de Deus no Brasil, e quem sabe na sua e na minha vida, em muitos aspectos, é colocado na lama. E Jesus vai orar e fala, Pai, santifica o teu nome, separa o seu nome de novo. Porque o teu povo, seja judeus ou seja uma igreja, profanaram esse nome. E na oração do Pai Nosso, Jesus pede, Pai, de novo, faz com que o seu nome seja separado, santificado, haja temor. E o nome de Deus vai ser santificado, ainda não foi. Não foi. Quando vai ser santificado? Leia o livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse você vai ver lá santo, e eles entoavam o cântico e diziam, santo e justo é o Senhor, justo e verdadeiro em todos os seus caminhos, quem não glorificará? E olha só o que o evangelista João diz no livro de Apocalipse, quem não temerá o teu nome? Por que vão temer o nome de Deus? Porque ele vindicou, santificou. Eu e você, nós usamos o nome de Deus. Eu sei que às vezes você faz sem querer, mas você zomba do nome de Deus. Acontece uma coisa, pelo amor de Deus, Deus que me livre, Deus não sei o que. Da boca para fora, o nome de Deus é zombado pela igreja. Há crentes que fazem até piada com o nome de Deus. Grupos de WhatsApp que pegam figurinha de Jesus e manda. Eu vi o que você fez, eu não sei o que. O sacro e o profano não tem a menor diferença. Mas chegará o dia em que Deus vai santificar o nome dele, em que as pessoas terão temor de falar. Os judeus tinham tanto temor do nome de Deus, ao qual eles profanaram, que quando aparecia o nome de Deus na Escritura, eles trocavam, mudavam as 4 palavras do hebraico lá, né, que significavam Yahvé, eles mudavam para Adonai, para Elohim. Eles não queriam. O escriba,
piedoso, quando ele pegava a sentença e aparecia o nome de Deus, ele deixava a pena ali, ia se banhar cerimonialmente, depois voltava e escrevia o nome de Deus. Isso é zelo, isso é temor. Você se preocupa realmente? Vê quantas vezes a palavra Deus é só uma expressão coloquial para você. Isso quando da boca dos crentes ainda não sai uma mistura aí de catolicismo meio adaptado, né? Ixi Maria, minha mãe do céu. Não é? De vez em quando não tem crente falando isso? Minha mãe do céu. Quem é sua mãe do céu? Não, é só hábito. A pessoa fala, ixi o quê? Ixi é Virgem Maria. Ixi Maria é só uma adaptação gospel para falar isso. Nós temos o hábito de brincar com coisas com as quais nós não deveríamos brincar. E o salmista, nesse salmo, deixa bem claro, Deus, na oração, nós reconhecemos o amor que o Senhor tem por nós e a fidelidade dele em tudo. E a fidelidade dele coloca acima de todas as coisas o nome dele e a palavra dele, ou seja, o que ele promete, ele cumpre. Nós, na semana que vem, vamos ver como essa oração foi respondida, porque ela vai ser respondida. O salmista está clamando a Deus. E no meio do seu clamor, o versículo 3, não vou explicar hoje, mas vou projetar para você. Olha o versículo 3, o que diz? Quando clamei, tu respondeste. E agora a oração vai entrar num processo de resposta. Deus, então, vai lidar com o povo. Então, se você quer saber como Deus responde, semana que vem você verá isso. E talvez você fique surpreso. Por que as suas orações não são respondidas? Pastor, eu estou numa adversidade tremenda. E você ora e Deus não responde. Porque você não está pedindo corretamente. Em segundo lugar, porque você não entende o que Deus quer te dar. Você quer algo e Deus quer te dar outra coisa, mas eu não vou dar spoiler da semana que vem. Se você quiser, venha, terça-feira que vem, venha descobrir como na adversidade Deus responde às orações. E você vai ficar surpreso. Tenho certeza absoluta. Eu fiquei. Você vai ficar surpreso como Deus responde orações em adversidade. Deus te abençoe e guarde. Um excelente final de noite para você. Nós vamos ter o nosso prelúdio, o pós-lúdio aqui para encerrar. Vamos orar. E eu gostaria muito que você, a cada terça-feira, crescesse na compreensão do que Deus quer de você. Que não seja um tempo só de retórica, mas que você olhe e fale, Senhor, eu não tenho feito isso. Isso que o pastor está mostrando, isso que a palavra mostra, eu não tenho feito. Senhor, ajuda, me transforma. Eu não quero mais ser o mesmo. Me dá um pouco mais de gratidão. Senhor, me torna alguém independente. Senhor, me ensina a orar. Se você aprendeu essas 3 coisas hoje, você já vai ser um crente melhor. Que Deus nos ajude, que Deus trabalhe em nossas vidas para a honra e glória dele. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor e aí nós vamos caminhar para o nosso final aqui. Pai, nós entendemos o privilégio que nós temos. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades que são dadas, oportunidades de aprendizado. Estamos parados ouvindo, mas o nosso pensamento está fora de sintonia. Nos ajuda. É como se nós quiséssemos ouvir a sua voz enquanto há pessoas gritando e batendo panela. Tem sido difícil para nós ficar em silêncio, ouvir o sussurrar da tua doce palavra, ouvir o Senhor apontando o caminho. Mas se não for assim, se o Senhor não nos ajudar, o que será de nós? Por isso, Deus, nós te louvamos por versículos, por textos como esse, textos tão ricos de ensino, de confrontação sim, mas de ensino. E que nós possamos crescer. E que o Senhor olhe para nós como crentes que amadureceram a cada semana. Gratidão, dependência e oração. Ensina-nos a orar. Torna-nos dependentes. E que sejamos mais gratos por tudo. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, te abençoe e guarde. Um excelente final de noite. Nos vemos na quinta-feira às 8 horas.
Aqui mesmo no YouTube nós temos uma live só de música. Venha participar conosco. Lá no dia 25, vai ser a quarta quinta-feira deste mês, a nossa live de música vai ser presencial. Você, membro da igreja, você, principalmente você envolvido com louvor, se você quiser participar dessa noite, nos ajudando, tocando, cantando, escreva para mim ou escreva para a Isa, nós gostaríamos que você participasse. Os músicos da igreja que quiserem se envolver, nós estamos dando essa oportunidade, ok? Participe. Tenha um coração, como nós vimos hoje, agradecido. Um excelente final de noite para você, que a graça de Cristo cubra você e sua casa. Boa noite a todos.